está atrapalhando desse jeito é porque não parece ser coisa tão simples. Aí aquele negócio, acho que vocês falaram bem, nem sempre a causa é porque ele está chegando agora, está sem ritmo, tem gente que está hiper... Cara, às vezes você está super bem e a lesão ela pode acontecer. Lógico que o caso dele não ter entrado é que o fato dele ter jogado o primeiro jogo, os 90 minutos, naturalmente criou uma sobrecarga para ele, que ele ainda, o corpo dele não estava preparado para isso. E principalmente, esse jogo ele suportou, chega, a euforia da chegada. Só que realmente esse segundo passo, ele iria estar mais estafado, o corpo ainda não limpou. Eles já estão prontinhos para a gente conversar um pouco mais sobre o que foi o jogo lá de Salvador. Lá o Flamengo venceu o Bahia pelo placar de 1-0 e larga na frente nessa partida das quartas de final. Tudo bem, PC? Grafa, boa noite, meus amigos. Boa noite. Foi um jogo em que o Flamengo foi muito cirúrgico, né, PC? Acho que essa talvez seja a palavra mais correta para definir a atuação do Flamengo, porque o aproveitamento do Flamengo lá na frente foi impressionante, né? Boa noite, bem-vindos, meus amigos. Salve, Felipe, Mansur, Alex, quem nos acompanha. Na verdade, o jogo deixa uma mensagem muito interessante, porque se de um lado você teve um Flamengo que no segundo tempo criou apenas uma oportunidade, você teve do outro lado um Bahia que teve 3, 4 oportunidades, mas o jogo se define na precisão. O Flamengo tem uma jogada de início de segundo tempo em que o De La Cruz cobra o escanteio de forma muito precisa, o movimento do Bruno Henrique aliado à impulsão deixam o Gabriel Xavier e o Santi Arias completamente desnorteados, faz o gol. A partir desse instante, o Flamengo se posiciona mais no seu campo, o Bahia, que foi dominante a maior parte do jogo, pressiona, surgem oportunidades, mas o Bahia não tem a precisão que o Flamengo teve. E isso, principalmente quando você joga contra uma equipe tão qualificada quanto essa do Flamengo, cobra uma conta muito alta. Me lembrou um pouco o que aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, em que o Flamengo não foi tão dominante assim, o Bahia criou oportunidades, empatou, mas no final levou o gol marcado pelo Davi Luiz. O confronto está em aberto? Está em aberto, mas a vantagem que o Flamengo obteve hoje, ela é muito considerável. É isso, Grafa. Apesar da vitória do Flamengo, né? Claro que o Flamengo agora se coloca em vantagem, vai jogar no Maracanã, cheio, com o apoio dos seus torcedores. Mas o Bahia já provou ao longo da temporada que não está morto, né? Que é um time que tem a bola, que consegue criar oportunidades. A ver qual será a postura no Maracanã, né, Grafa? Boa noite. É verdade. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, amigas e amigos do Troca. O Bahia vai ter que apresentar um futebol bem melhor do que apresentou essa noite para poder reverter essa vantagem. O Flamengo também não fez um grande jogo, foi cirúrgico, né? Na melhor ocasião que teve, na grande ocasião que teve, o Bruno Henrique foi feliz, né? Subiu já uma nave, parecia o Dadá subindo, parando no ar. Ninguém atrapalhou, né, Grafa? Então, sozinho, só direcionou ela para baixo. No segundo tempo, o Lúcio, atacante do Bahia, teve uma chance parecida, numa bola parecida, só que ele cabeceou sob o gol. Mas o Bahia bem abaixo. No pré-jogo, nós falávamos do jogo, da expectativa do jogo, que jogo de Copa é diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Por mais que as equipes tenham um estilo de jogo, de jogar para frente, de avançar, muitas pessoas me perguntam, o Bahia vai para cima do Flamengo? É mata-mata, é aquele discurso de vestiário, né, Alex? O jogo não termina hoje, tem 180 minutos, aquela coisa. E isso tira um pouco da característica das equipes. O Flamengo fez um jogo de preservação, né? Jogou ali, saiu nos contra-ataques, conseguiu o gol. Mas o Bahia muito abaixo, Cauli abaixo, Tassiano abaixo, Caio Alexandre abaixo. O Bahia cansou no final, né, Então, Grafa? quando esses jogadores, o jogo do Bahia não consegue se soltar, dificulta bastante. O Rogério fez as trocas no segundo tempo, o Depena entrou com o Ademir, teve uma melhora, teve um volume maior, mas o Bahia bem abaixo do que vem apresentando na temporada, vai ter que melhorar muito para o jogo da volta. E, Felipe, você vê uma coisa que faz diferença no jogo. O De La Cruz hoje foi muito discreto, bem discreto. Me pareceu que, além da questão física, tinha a questão emocional pela morte do Esquerdo, se conheceram na infância, ou seja, ele perdeu um amigo de infância, alguém que ele inclusive postou a foto. E isso pesa. A gente tem uma tendência a achar que o jogador de futebol não tem sentimento. Ele entra lá e tem que jogar. Pois bem, o De La Cruz participa de um lance do jogo, que é a cobrança de escanteio. Nós vamos repetir aí o gol.
A maneira como ele cobra o escanteio, a maneira como ele bate na bola, ele não se desvencilha da bola. Ele bate com aquela intenção. E me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, que pouco antes dos times voltarem para o segundo tempo, o Tite estava dando alguns toques para o Bruno Henrique no caminho do vestiário para o campo. Nós temos até essa imagem, mostramos na transmissão. E pelo gestual do Tite parecia falar de movimentos que ele sugeria ao Bruno Henrique, não é? E essa subida é absolutamente imarcável. Mas você veja isso, qual foi a participação do De La Cruz no jogo? Foi na cobrança do escanteio. Isso acaba fazendo a diferença. Duas ponderações sobre o escanteio, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Primeiro, acho que essa batida, que a gente chama bola fatiada, né? Alex, que era um exímio cobrador de escanteio aqui, pode até dizer, quando você tem um jogador de muita impulsão, como é o caso do Bruno Henrique, essa batida acho que é estratégica, né, Alex? Porque consegue aproveitar ao máximo um jogador que costuma ter essa vantagem sobre os zagueiros, né? E assim, no meio do sistema defensivo, às vezes você tem algum espaço onde alguém vai estar marcado e alguém não, para poder embalar. E você vê que a bola ela vem mais rápida, né? Ela rasante, que se ela vem um pouco mais... Viajada, né? Mais viajada, dá tempo de você reposicionar ali, não dá, né? Então ele foi muito feliz, porque aquele negócio que eu comentava com os caras assim, eu vou ter que bater a bola aqui se a defesa estiver dessa maneira. Se você chegar errado ali na hora errada, o problema é seu, mas se não, vá ali que a responsabilidade é minha de pôr a bola. Foi o que aconteceu, treinaram, combinaram, certeza, e a execução dos dois foi espetacular. Me deu a sensação que a cobrança tinha algo combinado, porque os dois homens do Flamengo que estavam na área... Vão para o primeiro pau, né, Mansur? Vão para o primeiro pau, tentando isolar o Bruno Henrique com o marcador numa cobrança mais lenta. O que vai fazer a diferença ali é a impulsão. É isso. E aí o Bruno Henrique naturalmente vai ter a vantagem nesse aspecto. É jogada ensaiada. Minha impressão foi que esvaziar na direção do primeiro pau... Leva todo mundo para a primeira trave. Para diminuir os embates com o Bruno Henrique. O que me incomoda nisso de ver, e a gente vê acontecendo muitas vezes, né, Grafa, aquela questão, e principalmente... a gente aprende no futebol. Eu tenho que estar atento, eu tenho que ver. E você vê aquele defensor do Bahia... A gente vai ver agora. Perdão, desculpa, Alex. Pode falar, é bom. Porque vai sair a batida. Sim, Olha, ele livre, você vai ver, todos foram na direção da primeira trave e o Bruno Henrique ficou num espaço com menos defensores. Então o defensor, em momento nenhum, olha para eu poder realmente saber. E não encosta no Bruno, né, Alex? Porque às vezes eu não vou na bola, né, Felipe? A gente pula meio no corpo, você vai atrapalhar, ele cabeceia, mas sem direção. Você pode ver que ele não faz um movimento, ele vem, a bola só bate, de tão boa que vem a bola. O Bahia faz a marcação por zona, né? Fica aqueles 4 jogadores assim em linha e os jogadores que ficam fora, cada um pega um. O Bruno Henrique estava sem ser o seu marcador, ele saiu sozinho. E essa bola é jogada ensaiada, porque quando não é jogada ensaiada e o jogador bate no segundo pau, ela faz aquela banana, né? Ela vem, aquela bola que vem mais lenta no segundo pau. Essa bola é uma bola rápida, joga no segundo pau rápido. Brigar, né? E o Bruno Henrique ele nem precisou se movimentar tanto, ele só subiu e cabeceou para baixo. A jogada muito bem ensaiada. Os dois possíveis marcadores, que eram o Gabriel Xavier e o Santiago, ficaram completamente desnorteados. Quando eles viram... Santiago tentou e chegou atrasado. E Exato. aí... Quando eles viram, o Bruno Henrique Nem já viu, estava na a cabeça... verdade. E a marcação por zona, os 4 que ficam parados, eles têm que ter uma impulsão muito boa, porque o cara que vem de trás correndo, ele vem correndo, subindo. Né? Normalmente ele vai subir mais que os caras. Isso parece beber naquela fonte. Você pode fazer uma simulação com o vôlei. Quando você levanta e um jogador ameaça bater e vem o de trás aqui embaixo. A finta? Com isso, a finta. E com isso, o bloqueio fica completamente desguarnecido, porque o bloqueio vai naquele que ameaçou bater. Agora, uma outra coisa, convenhamos, falha do Marcos Felipe, né? Não dá para isentar o goleiro do Bahia, por mais que a cabeçada tenha sido boa, o Bruno Henrique tenha subido sozinho, não foi uma cabeçada potente, vamos dizer, não foi uma cabeçada forte e muito próximo mas do Marcos. Mas ela de lado... Era uma bola muito defensável. Né? Aí é de cada... Assim, eu não fui goleiro, assim, eu não vou conseguir compreender o gesto, mas é uma bola defensável, por mais que ela seja cabeceada quase na risca da pequena área... Ela não vai distante dele, né? É uma bola defensável. O movimento foi lento. Que ele faz é o movimento de alguém que foi surpreendido. Por que ele pode ter sido surpreendido? Porque, de repente, ele não conseguiu ter a leitura de que poderia acontecer se aquela bola chega no Bruno Henrique. Ele está seguindo a bola. Talvez o Rogério Ceni conseguisse evitar o gol. Não, mas mas ali, ele está seguindo a bola saiu lá de trás, ele está aqui no gol. A bola saiu cruzada, ele vai seguir na bola. Aí, quando ele viu, o Bruno Henrique subiu sozinho.
na frente Mas dele. o movimento que ele faz é que não é O movimento dele, talvez, ele faz esse movimento, talvez se ele faça esse Ele movimento para conseguiria. jogar Sabe para... o que dificultou ali, eu vendo? Porque a gente fala da testada pro chão. Ela não pode, se ela quicar um pouco na frente do goleiro, ela vai quicar, vai subir. Essa bola, ela cai bem embaixo dele. Essa é a bola boa nesse sentido. Verdade. Né? Lógico que era defensável. Mas a dificuldade dele de chegar, porque realmente Olha, ó, cai a bem gente tá embaixo vendo, dele. né, Ó. na repetição, em câmera Olha lá, ó. lenta. Eu achei que o movimento dele, olha, ele errou a bola. E você vê que ele faz Ele um errou a movimento bola, porque assim, ele chegou na bola. Só que na hora dele fazer o movimento, que você vê claramente que ele tentou espalmar a bola pra lateral. E do outro né? lado... Só que ele errou a bola, olha lá. Ó. Sim. Vai mostrar, ó. Ele faz o movimento, olha lá. Ó. Sim. Ele erra a E bola. do outro lado, nas 2 vezes em que entraram, que os jogadores do Bahia entraram cara a cara, o Matheus Cunha saiu muito bem. Muito É bem. verdade, é As verdade. 2 vezes. Olha como é que o jogo vai tendo sutis diferenças. Sim, sim. Não é? Quer dizer, o Matheus Cunha, quando o Bahia conseguiu criar uma situação real e efetiva de gol, ele saiu-se muito bem. Uma outra coisa que vocês chamaram a atenção aqui é sobre a questão física, né? E a gente, foi ontem, Mansur, que a gente falou aqui sobre isso, na semana passada, não me lembro, Alex talvez Talvez se o ano lembre. inteiro. Não, porque a gente tem uma questão a respeito do Bahia, porque o Bahia é um time de muito controle, né? É um time pouco potente, né? Fisicamente, assim. É um time de muito controle, muita técnica e tal. E quando pede um jogador, por exemplo, como o Biel, que é um jogador da velocidade, um jogador da profundidade, Faz muita as falta. substituições, às vezes, não são suficientes para manter um ritmo mais agressivo, principalmente quando é um time que está atrás no placar e precisa buscar o empate. É algo que o Bahia rotineiramente tem O jogo do Bahia é um tido essa jogo que dificuldade, desgasta né? fisicamente. É. E ele não tem como compensar os jogadores que se desgastam. Hoje houve um determinado instante em que o Rogério, numa tacada só, tirou o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e o Cauli, porque eles estavam exaustos. Não podemos esquecer, e aí foi uma opção do Bahia, que domingo o Bahia jogou contra o Botafogo 0-0, que foi um jogo que exigiu muito do ponto de vista físico. Porque você enfrenta um Botafogo, que é um time que promove, pratica um jogo muito forte do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico. Então o Bahia acusou esse golpe hoje. E curioso, né? Porque além da questão física que a gente está falando, o Bahia fez 2 bons jogos e não venceu nenhum dos 2. Né? Sim. O Bahia não conseguiu vencer o Botafogo. Faltou um grafite lá. Empatou. Você vê que Mas eu falo até de característica, porque às vezes o Everaldo ele tá jogando aberto. Centroavante, né? Eu tô tanto assim na perto da área. Ele não precisa ficar ali mais aberto, concordo? Isso tá vindo agora na minha cabeça. E às vezes deixar ele como realmente o atacante. que ele joga mais aberto porque o Tassiano tem uma característica muito forte de entrar na área. Sim, não, e ele abre esse deixa o espaço. Cauli preservado, tá bom. Isso. Mas eu falo, quando ele domina realmente ali naquele terço final de campo, Mas ali me parece que a ideia, de fato, o time é desenhado para que o Everaldo Costurar, faça né? o movimento de fora para a área, o corredor fica para o Arias, sim. o Tassiano também fecha da esquerda para dentro, para ser uma espécie de um segundo atacante, mas com mais liberdade de movimento. O Everaldo tenta virar, de fato, essa referência. Eu não acho que o Everaldo fique... Eu não vejo o Everaldo como um homem aberto. Eu vejo o Everaldo como um homem aberto na parte defensiva, né, na forma, um tanto engenhosa como o Rogério fez, montou, para que o Cauli não precise ser um homem de recomposição o tempo todo e Perfeito. seja o jogador mais liberado. O trio de meio, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro recompõe como um tripé por dentro. Everaldo volta pela direita, Tassiano pela esquerda, quando o Bahia se estabelece no campo de ataque. É por isso que o Rogério fala muito que os jogos do Bahia não podem virar uma ida e volta. Porque senão a característica de meio dele não vai sustentar esse tipo de jogo e nem ofensivamente esses jogadores vão ter tempo de se estruturar no campo ofensivo para os homens de fora atacarem a área, para ele formar a superioridade numérica por dentro. Eu acho que tem muito de acordo com o que cada treinador pensou para o jogo. A gente pode até se aprofundar. Eu acho que, para mim, olhando a escalação, quando o Tite optou por ter Léo Ortiz, De La Cruz e o Gerson pela direita e não o Michel de saída, que era o que muita gente... Era Isso. a maioria Se dos imaginava, prognósticos de pré-jogo. O que ele tentava era, primeiro, ter 3 meio-campistas no centro, mais o Gerson partindo aberto, para tentar minimamente equilibrar esse acúmulo de jogadores do Bahia pelo centro, enquanto o Bahia a gente sabe que é ter essa superioridade para fazer o jogo fluir. Para mim, no primeiro tempo, não aconteceu o jogo que nenhum dos dois gostaria.
Foi ruim, Porque em né? alguns momentos o Flamengo teve dificuldade de combater essa superioridade do Bahia por dentro, sobravam alguns jogadores, mas o Bahia não transformava isso em chance clara. É. E o Flamengo também não conseguia ter controle da bola para minimamente aliviar a pressão e gerar a chance do outro lado do campo. Teve uma no momento em que teve a inversão do Luiz Araújo para a esquerda com o Gerson, né? O Luiz Araújo pela esquerda faz uma jogada que vem atrás e o Gerson bate. No segundo tempo saiu o gol do Flamengo, mas após o gol do Flamengo, aí sim, acho que o Bahia tem o seu melhor momento no jogo. Foi. Porque como o Gerson recompunha pelo lado direito, o De La Cruz saía como... O De La Cruz, para mim, ficou o jogo inteiro muito desconfortável na função de 10, de meia mais ofensivo. Para mim, ele rende mais vindo um pouco de trás. Ele saía, por vezes, para saltar pressão nos zagueiros do Bahia, na saída de bola. Ficavam o Pulgar e o Léo Ortiz por dentro, com muita área para cobrir. O Gerson, esse meio-campista a mais, não representavam mais um homem por dentro para tentar combater esse jogo do Bahia de costura pelo centro do campo. O Gerson defendia pelo lado direito, o ponta do lado esquerdo também, ficava o Pulgar e o Léo Ortiz com muito espaço para cobrir, e o Bahia começou a achar jogador livre. A partir daí, ele gerou as duas infiltrações que terminaram na defesa do Matheus Cunha. Aos poucos, o Flamengo vai conseguindo equilibrar um pouco. Acho que a falta do Biel pesou para o Bahia, tanto que o Rogério guarda 3 substituições para os 41 do segundo tempo. Porque ele normalmente vai recorrendo a jogadores de mais velocidade para mudar um pouco a característica. Hoje ele só tinha o Ademir como essa opção. E que vinha de parado também. Né? Também, ficou um bom tempo afastado, voltou acho que no final de semana a se relacionar. Pela característica, o Ademir é um jogador que tem que estar em plena forma para poder render, porque a principal qualidade é a velocidade. Deixa eu agradecer aqui Paulo César Vasconcelos, o Grafa, que participaram com a gente para falar do jogo. Obrigado, meus amigos. Valeu. Bom descanso para vocês. Boa quinta-feira. Eu vou continuar o papo aqui com o Mansur e com o Alex. Antes ainda para falar um pouco sobre mais problemas para o Flamengo, né? Impressionante. Se a gente for pensar no que podem ser essas lesões de hoje, no caso, Michael, né, saiu com problema, quase se arrastando ali, indo para o vestiário ao final do jogo, problema muscular. No caso do Michael, não dá nem para reclamar do calendário, né? Ele fez 2 jogos lá no futebol árabe, recém chegou ao Brasil, fez um ótimo jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Depois eu fiquei até pensando, sabe, Mansur, você estava falando aí sobre as opções do Tite de início de jogo, se talvez a escolha do Michael ficar no banco depois da exibição fazer do 2 fim de jogos semana, em 3 dias de espaço, não tenha sido pela vindo de início de temporada, física, né? Possivelmente. E aí a gente viu que acabou se machucando. Então, mas é porque nem toda lesão precisa ter uma causa, né? A quantidade de lesões que a gente sendo carregado, isso é preocupante, imagina, né? Que machucou. Porque por mais que... Ruim até para subir a escada, né? Isso, né? Quando tá atrapalhando desse jeito, é porque não parece ser coisa tão simples. Aí aquele negócio, acho que vocês falaram bem, nem sempre a causa é porque ele tá chegando agora, tá sem ritmo, tem gente que tá hiper... Cara, às vezes você tá super bem, a lesão, ela pode acontecer. Lógico que o caso dele não ter entrado é que... O fato dele ter jogado os primeiros jogos, os 90 minutos, naturalmente criou uma sobrecarga para ele, que ele ainda, o corpo dele não estava preparado para isso. E principalmente, esse jogo ele suportou, a euforia da chegada. Só que realmente esse segundo passo, ele iria estar mais estafado, o corpo ainda não limpou, vamos dizer, a gente fala, né? Mas vir machucar de novo nesse momento que eles contrataram, então... puxa, é um pecado, cara. Aí o De La Cruz, a gente também não sabe, né, se é uma lesão grave ou não. Ele tem enfrentado alguns problemas nos últimos tempos, né? Pelo menos não parecia ser muscular, né, Mansur? Porque a notícia que chegava pra gente é de que ele havia sentido dores nos joelhos, né, nos últimos tempos, e por isso estava sendo poupado aí de alguns jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Hoje a questão foi muscular, ele coloca a mão ali, né, na inserção praticamente do músculo posterior da coxa direita, ó lá, pertinho ali das nádegas. Esse é o Michael, no caso. Mas o De La Cruz também sente a coxa, Mas né? no final do jogo, evidente que a gente não tem mão no mesmo lugar do Michael lá, perna direita, próximo às nádegas. A gente não tem informação nisso para fazer esse tipo de avaliação. Só citando que no final do jogo ele aparece caminhando em campo. Isso. Quando o time foi agradecer a torcida, andando aparentemente com um pouquinho mais de desenvoltura. Mas assim, sabe qual é o pior disso tudo, do que a gente vive no Brasil? É que até para fazer uma análise de alguns trabalhos, por exemplo, de tudo que passou o Atlético, que a gente vai falar daqui a pouco, do que vem passando o Flamengo, até aí é difícil, porque a gente não sabe até que ponto, qual o tamanho da ponderação que precisa ser feita em relação à quantidade de problemas. Se olha o Flamengo hoje... Se há um problema também, né, Mansur, na carga dos treinos, ou não, porque também a gente não tem condições e nem embasamento para avaliar. Para falar, claro. Assim, a gente olha o jogo, é justo você dizer,
pela qualidade do elenco, o Flamengo poderia estar jogando o futebol melhor a essa altura. Justo. Hoje, contra o Bahia, o Flamengo teve dificuldade de reter a bola, de ter uma fluidez com bola para criar mais oportunidades de gol. Justo. O Bahia tinha isso muito mais do que o Flamengo em muitos momentos do jogo, até pela característica. Justo. Agora, além disso, não dá para você descartar que muitos trabalhos de treinador no Brasil viram um exercício de sobrevivência à enorme quantidade de problemas que vão se avolumando. Hoje, por exemplo, o Flamengo tinha no campo, pela necessidade. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Está sem o Gabigol e sem o Pedro. O Bruno Henrique é um jogador que conhece a área, que pode aparecer na área para finalizar com qualidade, como ele fez no gol. Mas ele, como 9, como jogador que recebe de costas para reter Ele é melhor bola, chegando do que já estando. É isso, né? é muito diferente chegar e estar no futebol. Então, ele fica desconfortável. Na ausência do Arrascaeta, tem soluções que vão se encontrando. Hoje foi a tentativa com o De La Cruz, sendo esse jogador mais à frente. Não costumam ser as melhores partidas do De La Cruz nesse papel. Mas também tem uma questão da circunstância do jogo, né, Mansur, que não favoreceu. Do Flamengo não conseguir ter muito a bola, né? Também não seria fácil para qualquer outro jogador que fosse escalado naquela posição. Mas, né? enfim, é só para ilustrar como os treinadores vão fazendo alguns contorcionismos para tentar adaptar problemas que vão chegando um atrás do outro, né? Às vezes o pessoal pode pensar assim, pô, colocou 2 volantes, ele é retranqueiro. Às vezes pela necessidade física, pela sequência Tem time bom do outro lado, né? Lógico, a qualidade do time do Bahia às vezes te obriga a pensar nisso também. O Flamengo hoje jogou como copeiro. O Flamengo tentou competir. Foi vistoso o Flamengo? Não. Foi o melhor time em campo? Para mim, não. Para mim, o Bahia... O Bahia foi melhor. Foi melhor e pelo menos o empate contava o jogo talvez até melhor do que o 1-0 Flamengo. Agora, não dá para ponderar que tem uma quantidade de problemas. E aí vai ter a argumentação, mas o Flamengo tem dinheiro e foi contratar. É fato. Agora, é sempre bom lembrar que a chegada desses jogadores, ainda que sejam jogadores que vão chegar não para entrar, para suprir uma lacuna de titular imediato no time, mas vão chegar para reforçar o olho. Mas em quanto tempo a adaptação de cada um deles? Né? Já é uma temporada que vai embicando para a reta final. Pode ser que tenha sido tarde, mas foi agora que o Flamengo acabou trazendo. E assim, E muito também, de acordo com a necessidade, né, Alex? Acho que o Flamengo estava satisfeito com o elenco que tinha. A impressão que passa com a janela é que o Flamengo estava satisfeito com o que tinha. A partir do momento que foi perdendo jogadores em sequência, com lesões, ele se viu obrigado a ir ao mercado e falou, olha, se eu não fizer alguma coisa, a temporada pode escapar pelos dedos aqui. E aí o Flamengo se mexeu nessa reta final e conseguiu trazer 4, né? Alexandro, Michael, agora o Plata e o Alcaraz. E trouxe 4 jogadores que aparentemente vão ajudar bastante, né? Isso, dentro da capacidade econômica do clube. A questão do tamanho dessa ajuda que esses jogadores vão dar não dá pra saber, né? Um aspecto que é difícil de medir de quanto tempo vai demorar essa adaptação. E aí você pega a questão própria do Alexandre, um exemplo, né? Pode ter sofrido mais ou menos com lesão, mas ele está voltando num período de férias. Ele não chega nesse ritmo já frenético que tem aqui com sequência de jogos. Não tem jogo, então enfim, então às vezes a maneira de você jogar nesse momento também condiz com aquilo que eu tenho disponível. Então eu não posso me expor, eu não posso fazer alguns movimentos onde eu não estou preparado para isso. Para fechar a série de problemas do Flamengo, né? Imagino que não seja problema, esse acho que é só uma questão pontual do Gerson. O jogo 26 de maio, tá, o Alexandre? Quem? Alexandre, 26 de maio. Boa. Bastante. 3 meses. A questão é do Gerson, né? Que saiu ali aparentemente com uma falta de ar, né? Talvez em decorrência ainda do jogo do fim de semana, do meio de semana passado ainda, né? Por ter sido um jogo na altitude. O Gerson jogou, acho que o jogo todo, né? Lá na altitude. Você vê ele impressionante jogou fisicamente, bem, ele tá muito voando, bem. né? Olha lá, ele saiu